Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu faço parte do PET da Física Licenciatura e essa aqui é a versão gravada do mini curso de Introdução ao Arduino que aconteceu no dia 25 de julho de 2020. Então vamos lá. Antes de começar o mini curso, nós temos que entender o que é o Arduino. O Arduino basicamente é um circuito impresso que traz consigo facilidades para programação e eletrônica. Então, com ele você consegue fazer desde protótipos e projetos mais básicos até algo mais avançado. E isso tudo de uma forma muito simples. Então, vamos lá. Para esse mini curso, vamos dividir ele em três tópicos. O primeiro tópico a ser abordado vai ser sobre o hardware. O segundo tópico será sobre software. E o terceiro tópico será sobre projetos. Então vamos começar. Vamos falar um pouco sobre o hardware do Arduino. Vamos falar sobre seus componentes e vamos falar, logo após isso, sobre os tipos de Arduino que existem no mercado. O componente principal do Arduino é o seu microcontrolador. Nesse microcontrolador é onde vai ficar armazenado o nosso programa e onde será executado todas as funções. Você pode entender o microcontrolador dessa seguinte forma: ele seria como o nosso processador e as nossas memórias de um computador convencional. O Arduino ele se conecta ao computador com uma interface serial, ou seja, você consegue visualizar os dados em tempo real e também transferir os dados para o seu Arduino com a nossa interface USB. Esses dados ficam armazenados no nosso microcontrolador e o Arduino pode funcionar tanto conectado ao computador como também não conectado a ele. E como isso acontece? Isso acontece porque o Arduino tem uma entrada de energia para fontes de 7 a 12 volts. Então, por exemplo, se você quer usar o seu Arduino longe do computador, você pode usar uma fonte, desde que ela seja entre 7 e 12 volts, ou então usar uma pilha de 9 volts conectada a um adaptador, que é algo muito comum a se utilizar no Arduino. O Arduino ele trabalha com programação. Então essa programação ela tem um início e tem um fim. E nisso o Arduino traz um botão de reset. O que esse botão de reset faz? Ele volta o nosso programa para o começo. Mais para frente você vai entender aonde que é esse começo de programa. O Arduino ele traz entradas e saídas digitais. Essas entradas e saídas digitais são utilizadas para diversas coisas. Mais para frente eu vou aprofundar mais no que são elas, mas por enquanto você precisa ter em mente que as entradas digitais são essas que ficam na parte superior do nosso Arduino. Por exemplo, esse da imagem começa do número 0 ao número 13. Então, se você pega o Arduino de frente, as nossas entradas digitais são essas da parte de cima. O Arduino também traz entradas analógicas. Essas entradas analógicas, que também serão explicadas mais para frente com uma maior atenção, elas sempre vêm em menor quantidade e na parte inferior do nosso Arduino. Você pode reconhecer elas com a sigla A seguida do número. Então, por exemplo, nesse Arduino da imagem, ele começa na A0 e vai até a A5. Além das saídas e entradas digitais e analógicas, o Arduino também tem saídas de energia. A maioria dos componentes do Arduino trabalha com a tensão de 5 volts, porém, alguns também trabalham com 3.3 volts. Então, por isso, o Arduino traz essas duas tensões diferentes. E ele também trabalha com 3 terras, então você pode usar os 3 terras independentes. Vamos falar agora sobre os tipos de Arduino que existem. Nessa imagem aqui, eu trouxe um apanhado geral de vários Arduinos, mas eu vou simplificar isso e falar só sobre os 3 Arduinos mais importantes. Mais importantes no seguinte sentido, os mais vendidos e mais usados. Começando pelo mais comum, que é o Arduino Uno. Ele é
um Arduino mais geral, que tem uma quantidade interessante de entradas analógicas e entradas e saídas digitais. Ele traz em si o microcontrolador Atmega 328. Esse microcontrolador é produzido pela empresa Atmel. Nele você consegue armazenar 32 KB de memória e você tem um clock de 16 MHz. Como eu disse, ele é um Arduino mais geral, então para pequenos projetos, projetos médios que não vão precisar de muitas portas digitais, ele é perfeito. Então, para o começo, para quem quiser assim, qual o primeiro Arduino comprar? Eu aconselho você a comprar o Arduino Uno, que ele vai ser um Arduino mais barato e você consegue fazer várias coisas com ele, você consegue avançar bem com ele. Também temos a opção de usar o Arduino Nano. O Arduino Nano, ele traz praticamente as mesmas funções do Arduino Uno, porém ele tem mais portas analógicas e ele é menor que o Arduino Uno. Então, se você precisa de um Arduino para um projeto menor, um projeto que você não tem tanto espaço, eu aconselho você a usar o Arduino Nano. Ele tem o mesmo microcontrolador que o Arduino Uno, com o mesmo clock, com o mesmo tanto de memória. A única diferença mesmo são as portas analógicas. Se você for fazer um projeto maior, um projeto que vai demandar mais portas analógicas, mais portas digitais, eu aconselho você a usar um Arduino Mega. Ele tem o mesmo clock dos outros dois Arduinos, porém ele traz mais memória, ele traz 256 KB de memória, ele tem 54 portas digitais e 16 portas analógicas. Como eu havia dito, eu ia explicar melhor o que são essas portas digitais. Portas digitais, elas podem ser consideradas aquelas onde você tem um sistema binário. É um sistema de escrita ou leitura, onde você vai poder escrever ou ler valor alto ou baixo, 0 ou 1, ligado ou desligado. Então, por exemplo, para ligar um LED, é interessante você usar uma porta digital, porque o LED ele pode estar ligado ou desligado. Então, essa é a função das nossas portas digitais. Obviamente, você consegue fazer várias coisas com elas, mas praticamente você faz algo que você consiga resumir entre ligado e desligado. Para outras funções, temos as portas analógicas. Diferente das portas digitais, as portas analógicas servem apenas como entrada. Então você consegue apenas mandar valores, ler valores com a porta analógica. A porta analógica, ela consegue fazer uma leitura entre 0 e 1023. E apenas números inteiros. Então você pode ler, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai até a 1023. E para que a gente usa essa porta? Normalmente essa porta é usada para fazer leituras detalhadas de um componente eletrônico. Eu trouxe aqui como exemplo um LDR, ou fotorresistor. Esse LDR, ou fotorresistor, ele serve para fazer uma leitura da luminosidade. Como ele funciona? Quanto maior a luminosidade, maior a resistência dele. Ou seja, menos quantidade de tensão vai passar, uma menor tensão vai passar por ele. Na prática, a gente usa ele na porta analógica para fazer, por exemplo, uma leitura de um ambiente que está com a luz ligada, com desligada, para diferenciar o dia da noite. E o que acontece? Essa leitura ela é um valor adimensional. Então, por exemplo, se o meu Arduino falar e ler 730, não quer dizer que está sendo emitido 730 lumens em cima desse fotorresistor. Essa leitura ela tem que ser comparada com o valor físico. Mas não precisa se preocupar com isso, pois o Arduino traz nas suas bibliotecas valores de comparação. Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, um sensor de temperatura. Um bom exemplo seria o sensor de temperatura
LM35. Ele você consegue fazer leituras de 0 a 1023, mas não necessariamente o valor dessa leitura é o valor da temperatura no ambiente que você está medindo. Esse valor de leitura é comparado com o valor pré-definido por uma biblioteca. E essas bibliotecas, se elas não vêm pré-instaladas no Arduino, você consegue encontrá-las facilmente para baixar na internet. Como eu tinha dito que as portas analógicas são apenas entradas, e se eu quiser fazer uma saída analógica? Para isso, a gente vai usar uma porta digital utilizando o recurso de PWM. Esse recurso, ele manda um sinal onde ele vai variar várias vezes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um gráfico. Primeiramente, PWM quer dizer modulação por largura de pulso. Eu vou colocar aqui alguns gráficos que eu acredito que seja de melhor compreensão. Como você pode ver aqui, a gente consegue diminuir a frequência do qual é enviado o pulso. Então, por exemplo, se eu tiver um motor DC, que é esses motores comuns que você liga no positivo e no negativo e ele gira, você pode diminuir a velocidade dele usando esse recurso. Então, por exemplo, se eu quiser que ele gire com 10% da sua capacidade, eu vou usar um PWM em 10%. E o resultado será esse gráfico aqui. Se eu quiser que ele gire 50%, ele vai girar com metade da carga total. Então, você consegue controlar, por exemplo, também a luminosidade de um LED. Então, o LED irá piscar, vai acender e apagar várias vezes e vai dar a impressão que ele está com a luminosidade baixa. Então, é assim que a gente, teoricamente, faz uma saída digital, saída analógica. Então, vamos lá. Visto isso, vamos falar agora sobre o software do Arduino. O software do Arduino é um software grátis que você pode baixar na internet e eu vou ensinar agora a vocês como baixar esse software. Vamos lá. Para baixar o software do Arduino, a gente vai acessar o seguinte site: arduino.cc. Ele vai nos redirecionar para essa página, que é a página oficial do Arduino. E para você baixar o software do Arduino, a gente vai vir aqui em Software, Downloads. Aí a gente vai descer um pouquinho aqui e vai ter as seguintes opções: instalar para Windows 7, instalar para Windows 8.1 ou 10, instalar para macOS ou instalar para Linux. Aqui você vai selecionar a opção do seu sistema operacional. Por exemplo, eu estou usando o Windows 7, então eu vou vir aqui na primeira opção. Ele vai nos redirecionar para essa página, onde você pode fazer uma contribuição para o projeto Arduino. Você não precisa fazer essa contribuição para baixar. Se você não quiser fazer essa contribuição, basta vir aqui em Just Download. O download vai começar e assim que ele terminar, basta você instalar. A instalação é muito tranquila. Então, eu não vou mostrar ela aqui agora, porque eu já tenho o software instalado. Mas é só você ir em Next e aceitar os termos e condições e instalar. É uma instalação muito simples. Eu recomendo que você dê um pause agora no vídeo e instale o software Arduino, que a gente vai usar ele daqui para frente. Então vamos lá, vamos conhecer o software, vamos conhecer a nossa ferramenta. Essa aqui é a cara da ferramenta. Vocês podem ver, que eu vou avançar aqui mais um slide, que ela tem praticamente as mesmas funções que todos os programas têm. Porém, ela traz alguns atalhos fáceis aqui para a gente. Vamos falar um pouco sobre eles. O primeiro atalho aqui é o Verify. Ele verifica se há erros no nosso código. Então, por exemplo, você vai lá, escreveu o código e esqueceu de alguma coisa, ou escreveu alguma coisa errada. Apertando nesse botãozinho, ele vai verificar seu código e vai apontar qual foi o erro cometido. O segundo atalho aqui é o Upload. Ele transfere o nosso programa para o Arduino. Ou seja, o programa que você escreveu no software vai ser compilado para o Arduino.
Esse outro atalho aqui, ele cria um novo projeto. Então, é um atalho assim, mais simples, que você consegue criar um novo projeto. Esse outro aqui, você abre um novo projeto, e esse outro você salva um projeto que você está escrevendo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação do Arduino antes de abrir o programa em si. Ele possui funções específicas para o circuito. O que isso quer dizer? É que ele é baseado em C, porém, ele traz algumas funções diferentes. Vocês vão ver que alguma das palavras que a gente vai escrever são bem parecidas com o C, trazem funções parecidas, mas não querem dizer as mesmas coisas. E como eu disse antes, ele possui constantes pré-definidas. Então, essas constantes vão variar, vão assimilar, quer dizer, assimilar o valor de leitura com o valor de uma medida física. Bom, então vamos lá, vamos abrir o nosso software do Arduino aqui. Ele está aqui, né? E como eu disse também no começo do curso, a gente não vai precisar ter necessariamente um Arduino, porque a gente vai usar uma ferramenta online de simulação. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre ela e nós vamos usar ela também. Então vamos lá. Essa aqui é a cara do Arduino quando a gente abre ele. Aqui a gente pode ver o seguinte: ele já vem algumas coisas escritas. O que isso quer dizer? Vamos falar primeiramente sobre essa parte aqui. Essa parte aqui seria o nosso setup. Vamos pensar a programação no Arduino como se fosse uma receita de um pão, por exemplo. Você precisa dos seus ingredientes, certo? Então, nessa parte aqui, a gente vai escrever quais são os ingredientes para a nossa receita de pão. Nessa parte aqui de baixo, a gente vai escrever quais são as funções que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, tem que abrir o saco de farinha, misturar com água, misturar com fermento. Essas coisas a gente vai escrever aqui. Essa parte de cima, a gente chama ela de setup. E essa parte de baixo, a gente chama ela de loop. A gente costuma dizer que o loop é o nosso programa principal. É onde a gente vai realmente escrever o que a gente quer que o nosso Arduino faça. Bom, então pensando nisso, vamos falar um pouco sobre os principais comandos do Arduino. Vamos lá. Vamos abrir aqui esse slide. Como eu havia dito antes, a gente também tem no Arduino uma área inicial, que é onde a gente vai declarar as nossas variáveis, é onde a gente vai declarar nossas bibliotecas, é onde a gente vai fazer assim algo antes ainda da nossa programação. Eu trouxe aqui duas funções e vou explicar para vocês para que elas servem. Eu aconselho a vocês a escrever tudo que está escrito aqui dessa maneira em um programa do Arduino e salvar esse programa para você ter como base, para você ter conhecimento de quais são as funções que você pode usar. Vamos lá. A primeira função é a hashtag include e aqui dentro a gente escreve o nome da biblioteca. Para que essa função serve? Ela inclui uma biblioteca no nosso programa. Então, por exemplo, eu estou usando um sensor ultrassônico, mas não tem uma biblioteca pré-instalada no Arduino. Ou até tenha. Você vai usar essa palavra para incluir a nossa biblioteca no nosso programa. Certo? Então, eu aconselho a você a copiar exatamente o que está escrito aqui, para você poder se orientar mais para frente. Então, vamos lá. A nossa segunda função é a declaração de uma variável. Então, o que a gente usa? A gente escreve int, dá um espaço, escreve o nome da nossa variável e iguala ela a um valor. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo. Se a gente quiser criar uma variável para a palavra LED, então, quer dizer, criar uma variável com a palavra LED. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir
um valor para esse LED. Por exemplo, escrevi aqui 13, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou atribuindo a saída digital 13 ao nosso LED. Mais para frente, vocês vão entender por que a gente faz isso. Agora, falando um pouco da nossa função setup, aqui é onde a gente inclui nossos programas que vai ser usado apenas uma vez. Então, vamos lá. Novamente, eu aconselho a você a copiar tudo que está escrito aqui, usando essas duas barras para poder explicar. Vamos lá, para que servem essas duas barras aqui? Essas duas barras adicionam um comentário no nosso programa. Então, por exemplo, tudo que você escrever depois dessas duas barras não interferirá no nosso programa principal. Então, isso é bem legal para você organizar o programa. Vamos lá, então. A primeira função é a função que eu vou usar para definir um pino, uma porta como saída ou como entrada. E que função é essa? A gente vai escrever pinMode, vai escrever o nome da nossa variável e vai escrever output. E o que eu estou declarando com isso? Que, por exemplo, vamos supor que a porta 5 do nosso Arduino seja uma saída. Então, eu vou lá escrever 5,output. E se eu quiser que ela seja uma entrada? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir escrever a mesma palavra, só que em vez de escrever output, eu vou escrever input. Como eu havia dito no começo, a gente pode usar o Arduino como um monitor. Pode usar ele como monitoramento de algo que está acontecendo em tempo real. Para isso, a gente tem que ativar a seguinte função: serial begin, entre aspas, 9600. O que isso faz? Ele inicia o nosso monitor de serial no programa. Então, essas são as funções básicas que você pode usar dentro do setup. Vamos falar agora sobre as funções básicas que você pode usar dentro do nosso loop. A primeira delas serve para você ligar uma porta. Então, por exemplo, para você ligar uma porta, você vai usar o seguinte comando: digital write, do jeitinho que está escrito aqui. Entre parênteses, primeiro a gente coloca o número ou o nome da nossa variável e usa a palavra high. O que essa palavra high quer dizer? Ela quer dizer alto, ou seja, ele vai mandar 5 volts para a nossa porta específica. Mas e se eu quiser desligar essa porta? Aí a gente vai usar esse mesmo comando, só que ao invés de usar a palavra high, a gente usa a palavra low. Então, por exemplo, se eu quiser ligar o LED, eu vou usar a palavra high. Se eu quiser desligar um LED, eu vou usar a palavra low. E se eu quiser dar um intervalo, um tempo de espera no meu Arduino? Eu vou usar o comando delay e dentro dessas aspas eu vou escrever quanto tempo eu quero que esse programa fique pausado. O Arduino trabalha com milissegundos, então o que isso quer dizer? Que 1 segundo se equivale a 1000 milissegundos. Então, por exemplo, se eu quiser que ele fique parado 5 segundos, eu vou escrever 5000. Falando mais sobre funções que a gente pode usar dentro do loop, a gente pode fazer uma leitura analógica. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar esse primeiro comando aqui, analogic read, e dentro das aspas a gente vai vai escrever o número da nossa variável. O que isso faz? Ele vai ler a nossa variável conectada ao pino analógico. Então, por exemplo, aqui dentro eu vou indicar qual pino analógico eu estou me referindo. Outra função que a gente pode usar relacionada ao monitor de serial é a serial println e aqui dentro o valor. Então, por exemplo, se eu quiser que o meu serial faça a leitura de um LDR e escreva isso no serial, então eu vou usar esse comando para fazer esse tipo de ação. Falando um pouco mais e entrando um pouco mais a fundo em programação, a gente tem duas funções que elas são usadas simultaneamente, que é os termos de condições.
Por exemplo, você já parou para pensar como funciona um poste? O poste, quando está de dia, ele fica desligado, certo? E quando fica à noite, ele liga automaticamente. O que que acontece ali dentro? Ali dentro, a gente tem uma leitura constante de qual é a tensão que se passa dentro de um LDR. Então, por exemplo, vamos supor que dentro daquele LDR está lendo um valor abaixo de um limite. A gente vai escrever, por exemplo, aqui. Vamos supor que a gente queira fazer esse post. Aqui dentro a gente vai escrever a nossa variável e usar esse símbolo de maior ou menor. Então, por exemplo, vamos supor que abaixo de 900 seja de dia e acima de 900 seja de noite. O que que a gente vai fazer então? A gente vai escrever aqui a LDR. Quando for maior que 900, ou seja, está de noite, a gente quer que ele ligue, certo? Então a gente vai escrever aqui dentro dessas duas chaves. E se não for isso, a gente vai usar a função else. E vai escrever aqui o que deve acontecer se essa afirmação de cima não for verdadeira. Bom, então vamos lá. Como eu havia dito, a gente vai usar um simulador online de circuito de programação. Que simulador é esse? Vamos abrir ele aqui. O nome dele é ThinkCard. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. O site é esse aqui que eu estou acessando. E quando você entrar no site, na verdade, você não vai estar logado, você vai se deparar com essa tela aqui. Para você criar uma conta nesse site, basta você vir aqui em se inscrever agora, criar uma conta pessoal e escolher qual o melhor método de entrada. Eu uso a entrada com o Google, porque você não precisa criar uma conta, ele simplesmente vai te redirecionar para essa abinha aqui do Google e vai criar uma conta automaticamente para você. Esse aqui é a nossa dashboard. É aqui onde a gente vai ver quais são os projetos que a gente já criou e para criar novos projetos também. Então, por exemplo, para criar um novo projeto, a gente vai vir aqui, vamos abrir esse projeto e vamos vir aqui em criar. Aqui a gente vai ter duas opções, projeto 3D e circuito. Hoje a gente vai aprender sobre circuitos. Ele vai criar aqui para você uma mesa digital. Então, primeiramente, vamos entender o que tem aqui para a gente. Vamos entender primeiramente essas funções aqui de cima. Essa primeira função, ela faz girar um componente. Essa segunda aqui apaga, essa aqui volta no que você fez, essa aqui avança caso você voltou sem fazer e se arrependeu, você desfaz o seu refazer. Aqui você faz uma anotação e aqui você exibe ou oculta algum componente. Aqui na frente é onde a gente vai escrever o nosso código. Mais para frente a gente vai falar sobre isso aqui. E aqui é onde a gente inicia a nossa simulação. Depois a gente volta aqui nessa parte. Vamos aqui, primeiramente, ver quais são os componentes que a gente tem aqui. A gente tem vários componentes básicos aqui de programação. Para não ficar muito grande o vídeo, eu aconselho depois você a dar uma olhada aqui nos componentes que tem. Você pode vir aqui também e ver todos, e vai ver assim, que tem uma grande quantidade de componentes eletrônicos aqui. Desde componentes básicos até circuitos integrados. Mas para esse mini curso vamos usar apenas os componentes básicos. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai ver o nosso Arduino. Para você pegar esse Arduino, basta você clicar e ele vai ficar preso ao seu mouse. Então, por exemplo, eu quero que ele fique aqui. É só você clicar que ele vai ficar preso aqui. Certo? Para a gente começar a programar, eu vou indicar a vocês a usar uma placa de ensaio. Mas como que funciona essa placa de ensaio? Eu trouxe aqui também um esqueminha de como ela funciona. Então vamos lá.
ela praticamente é conectada nesses furinhos do meio, são conectadas na vertical, e os furinhos de cima são conectados na horizontal. Por exemplo, aquela plaquinha lá, ela é só a metade dessa aqui que eu estou mostrando na imagem, mas ela funciona da mesma forma. Então eu aconselho você a tirar um print dessa tela para você usar essa imagem mais para frente. Vai te facilitar muito até você pegar o jeito de como funciona uma protoboard. Bom, então vamos lá. Com a nossa protoboard aqui conectada, adicionada à nossa mesa, vamos adicionar nossos primeiros componentes. Para uma primeira programação, um primeiro projeto, a gente vai fazer o Hello World do Arduino, que seria acender um LED. Eu coloquei aqui um esquema de como a gente faz isso. Então a gente vai montar esse esqueminha aqui agora lá no nosso programa. Vamos lá então. A gente vai precisar de um LED e de um resistor. Sobre a resistência desse resistor, a gente vai usar a resistência de 220 ohms. Para fazer isso, quando você coloca o resistor aqui, ele abre essa telinha e você consegue modificar. Vamos colocar aqui na escala de ohms e escrever aqui 220. Pronto! Agora a gente tem aqui o nosso resistor e o nosso LED, certo? Então vamos lá. Primeiramente vamos conectar o nosso Arduino, o nosso LED aqui na nossa placa de ensaio. E vamos conectar o nosso resistor na sua perninha negativa. Como eu sei qual é o polo negativo e qual é o polo positivo? Se você der um zoom, você consegue ver que é o seguinte, uma perninha dele é reta e a outra tem uma curvinha. Essa que tem a curvinha é o nosso polo positivo. Essa que é retinha é o nosso polo negativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar uma das pontas do resistor com o nosso polo negativo e a outra em alguma outra trilha. Eu aconselho a vocês a conectar nessa trilha aqui de baixo, pois vai facilitar muito no nosso programa. Para você puxar agora um fio saindo aqui do nosso GND, que é a nossa saída do negativo, você vai clicar aqui e ele vai criar um fio. Aonde você clicar na imagem, ele vai criar um eixo onde você consegue fazer uma curva com esse fio. Então vamos lá, vamos conectar aqui, aqui e conectar o nosso fio. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou colocar esse fio aqui na cor preta, que é a cor que a gente normalmente usa para falar de terra. E, como eu havia dito antes, para ligar um LED a gente precisa de uma porta digital. Então vamos selecionar uma porta digital qualquer aqui. Vamos selecionar aqui a nossa porta digital 7. Então vamos conectar a nossa porta digital 7 no pino positivo do nosso LED. Vamos colocar aquela vermelha para ficar igual ao LED, certo? Opa. Então, o nosso circuito está praticamente pronto. Vamos começar agora a programação. Aqui tem a opção de você programar por blocos, mas a gente vai usar a opção de programar por texto. Bom, deixa eu apagar aqui, isso aqui que já estava escrito. E vamos lá. Vamos começar. Não sei se vocês lembram, mas aqui no começo a gente tem que ter essas palavras escritas. Então eu vou só copiar e colar e depois vocês escrevem aí. Vamos lá então. Primeiramente, a gente pode declarar uma variável. Então, por exemplo, ao invés de toda hora escrever o número 7, eu quero escrever a palavra LED. Então, vamos lá, INT, a gente dá um espaço, e escreve aqui a palavra LED. Então, igual, escreve aqui o número 7. E toda vez que você terminar uma linha de programação, você tem que dar um ponto e vírgula. Então, vamos lá, ponto e vírgula. Então, aqui nessa primeira parte do programa está tudo certo. A gente declarou a nossa variável que vai usar. E agora vamos falar para o Arduino
que o nosso LED é uma saída. Para isso, a gente vai usar o comando pinMode. Vamos abrir aqui o parênteses, escrever LED, dar uma vírgula, escrever output, ou seja, o nosso LED é uma saída. E não se esqueça novamente de dar o ponto e vírgula. Agora que a nossa função setup já está tudo escrito, certo? Então vamos lá, vamos escrever agora o nosso loop. A gente quer ligar esse LED, certo? E qual é o comando que a gente usa para ligar alguma coisa com o pino digital? Digital write. A gente abre o parênteses e escreve o que aqui? LED, né, que é a nossa variável, a gente quer ligar, e high. A gente fecha. E bom, está pronto o nosso programa. Eu vou abrir ele aqui nos slides para vocês tirarem um print para depois se orientarem por aqui. Bom, então vamos voltar lá para o nosso programa. Vamos testar se funcionou. Vamos fechar aqui a aba de código e vamos iniciar a simulação. Como vocês podem ver, o LED acendeu. Então, a gente fez o nosso Hello World. E se eu quiser que esse LED pisque? Para você alterar aqui o código, você precisa parar a simulação. Então, vamos parar a simulação e vamos fazer esse LED piscar agora. Então, vamos lá. Para fazer ele piscar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que ele esteja ligado, passe um tempo, ele desligue, e passe um tempo, ele ligue novamente. Então, vamos lá. A gente vai usar aqui o recurso delay, e vai escrever, por exemplo, eu quero que ele pisque uma vez por segundo. Então, a gente vai usar aqui o valor de 500 milissegundos, certo? Não se esqueça novamente do ponto e vírgula. E agora, para desligar esse LED, a gente vai usar o comando digital write LED e a palavra low, certo? E agora a gente vai dar outro tempo. Delay 500, dois pontos, quer dizer, ponto e vírgula. E está pronto o nosso programa. Vamos testar? Bom, está aí. O nosso LED está piscando uma vez por segundo. Vou deixar aqui também agora, em tela cheia, o nosso programa, para depois você conferir se está tudo certo. Bom, então vamos lá. Vamos para o nosso próximo programa. Agora, a gente vai fazer um programa para fazer a leitura de um LDR. Esse aqui é o circuito que a gente vai usar, certo? Então, vamos lá. Vamos montar esse circuito aqui. Para mexer, a gente tem que parar a simulação, né? E vamos excluir tudo que a gente tem aqui, porque agora vamos começar novamente. Deixar apenas o Arduino e a nossa placa de teste. Vamos pegar aqui o nosso fotoresistor e conectar ele aqui. Vamos pegar também um resistor. Para que vai servir esse resistor? Ele vai diminuir a nossa tensão. Vamos virar ele aqui, vocês vão entender, porque eu virei ele daqui a pouco. E vai aumentar a precisão da nossa leitura. Eu aconselho a vocês a usar um resistor de 1K para ficar melhor a leitura desse LDR. Vamos colocar ele mais ou menos aqui na metade e vamos seguir aqui o nosso esqueminha. A gente vai conectar os 5 volts em um dos pinos do nosso resistor, a entrada analógica 0 entre o nosso resistor e o nosso fotoresistor e a outra perninha do resistor no terra. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos conectar aos 5 volts. Vamos colocar esse fiozinho de vermelho. Vamos pegar aqui e conectar a nossa entrada analógica 0. Vamos colocar esse fio de amarelo e vamos pegar aqui a outra perninha dele e conectar no nosso GND.
Vamos colocar esse fio de preto, por exemplo. Bom, então o nosso circuito está pronto. Agora vamos fazer o nosso código. Eu aconselho a vocês apagar para a gente começar tudo de novo, né? Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos definir uma variável. Vamos escrever aqui int LDR igual a 0. A gente conectou ele na porta 0, então ele vai ser o 0. Pensando bem, vamos conectar ele em outra porta para não dar uma confusão. Vamos conectar ele na porta 5, certo? Vamos lá. Pronto. Vamos colocar ele amarelo. Certo? Vamos criar também uma variável para leitura do nosso... Vamos modificar aqui, né? 5, ponto e vírgula. Vamos criar também uma variável para fazer a leitura do nosso LDR. Então, a gente vai escrever o quê? Valor igual a 0. Por isso que eu falei que pode acontecer uma certa confusão. Então, pronto, vamos lá. Então, está pronto aqui, a gente definiu quais são as variáveis que a gente vai usar nesse programa. E vamos ativar o nosso LDR. Como a gente vai fazer isso? Pmode, abre o parênteses, vamos escrever aqui LDR, que a gente definiu ali em cima, vírgula, input. Porque agora o nosso LDR vai trabalhar como uma entrada. Input, certo? E a gente vai usar o monitor serial. Então a gente tem que ativar ele. E como que a gente faz isso? Usa o comando serial.begin 9600, certo? Então o nosso setup está pronto. Vamos agora escrever o nosso loop, ou seja, o nosso programa principal. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa fazer a leitura desse LDR, certo? Então vamos lá. O que é essa leitura que a gente quer fazer? É encontrar um valor, certo? Então a gente vai escrever valor igual analog read, abrir o parênteses e escrever aqui o que a gente quer ler. A gente quer ler o LDR, certo? Então definimos aqui. Agora eu quero que essa leitura apareça no meu serial. Para isso a gente vai usar o comando print, melhor dizendo, serial.println. E o que a gente quer que apareça? É o valor, certo? Então, vamos escrever aqui, valor. E vamos fechar com 2 pontos. Bom, então é isso. Eu acho que o nosso programa está pronto. Vamos iniciar a simulação. Vocês podem ver que não aconteceu nada, porque na real, a gente está fazendo uma leitura. Para ativar o monitor de serial aqui no nosso programa, a gente vai vir aqui nesse botão. E aqui está aparecendo a nossa leitura. Se você quiser variar essa leitura, basta clicar no LDR e ele vai abrir essa seguinte opção aqui. Então, se você arrasta para cá, você está incidindo mais luz no nosso LDR. Se você arrasta para cá, você está incidindo menos luz. Então, por exemplo, esse valor que está aparecendo aqui agora, quer dizer que está de dia, e esse valor que aparece aqui agora, quer dizer que está de noite. Então, a fim de utilizar isso aqui mais para frente, vamos definir que 500 seja o valor de leitura aonde você passa do dia para a noite. Então, por exemplo, um valor abaixo de 500 quer dizer que está de dia. Um valor acima de 500 quer dizer que está de noite. Vamos definir isso então? Pode ser? Então, vamos lá. Também aqui no nosso programa, a gente consegue plotar um gráfico da medida. Então, por exemplo, se a gente for modificando aqui, a gente consegue ver que ele vai criando um gráfico, certo? Vamos lá, então. Vamos parar a nossa simulação. Vamos fechar aqui. Vocês lembram de eu ter comentado que um poste funciona praticamente como um LDR e um LED junto? Que tal a gente fazer esse poste agora? Antes da gente avançar, deixa eu colocar aqui para vocês de uma maneira maior
qual foi o programa usado. É verdade, se você não quiser que o valor apareça instantaneamente, você pode usar o comando delay para ele ler 4 vezes por segundo, ou seja, 250 milissegundos. Mas não é necessário. Então vamos lá, vamos voltar. Agora a gente vai fazer o circuito do poste. Esse aqui é o circuito do nosso poste. Vamos montar ele lá no nosso programa? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui é adicionar um LED e adicionar um resistor. O nosso resistor de 220 ohms. Vamos lá então. Como a gente vai usar agora mais de um componente ligado no nosso terra, que tal a gente apagar esse fio e conectar essa porta aqui no terra? Aí o que aconteceu? Toda essa fileira aqui ficou curto-circuitada com o terra. Então basta a gente clicar aqui e pronto, o nosso LDR também está conectado com o terra. O que vocês acham da gente ligar agora no nosso pino digital 7 novamente? Vamos lá. Então a gente vem aqui e liga o positivo no pino digital 7. Vamos deixar verde mesmo. Vamos mudar a cor do nosso LED para verde também. Para mudar a cor, basta você clicar em cima do LED. Verde. Certo? Então está pronto o nosso circuito. Se você quiser tirar um print agora da tela, para você fazer mais tarde. Então vamos lá. Nesse mesmo código, vamos fazer algumas alterações. Vamos adicionar aqui o nosso LED. Int LED igual a 7, que foi onde a gente conectou ele. Vamos avisar aqui para o nosso programa que a gente está adicionando um LED. Então, PinMode LED, e que esse LED vai ser uma saída, então output, certo? Então, a gente já completou aqui o nosso setup. Agora vamos para o loop. Bom, até aqui tudo bem. Vamos ver o que está acontecendo. Ele faz a leitura e agora a gente vai entrar com a nossa condição. Então, vocês lembram qual é a função da condição? If, a gente abre um parênteses, e o que a gente quer aqui? Quando o valor for menor que 800, menor que 500, quer dizer que está de dia. Então, o LED deve permanecer desligado. Quando o valor for maior que 500, quer dizer que está de noite. Então, o LED tem que ser ligado. Então, vamos lá. Quando o valor for maior que 500, o que deve acontecer? A gente tem que escrever toda a nossa condição entre duas chaves. Então, a gente vai adicionar aqui uma chave, certo? E vai agora escrever aqui o que vai acontecer. O que deve acontecer? Se for menor que 500, quer dizer que está de dia, né? Então, a gente tem que desligar o nosso LED, ou seja, digital write LED low. Então é isso. Se o valor for menor que 500, o LED deve continuar desligado. E tudo bem, agora acabou. Então a gente tem que vir aqui e fechar o if com outras chaves, certo? Vou escrever aqui um 7. E se isso não acontecer, então a gente vai vir aqui else e vai abrir uma chave e vai falar, se não for maior se não for menor que 500, quer dizer que está de noite. Ou seja, a gente tem que ligar o nosso LED. Então, digital write LED high. Certo? Não se esqueça aqui eu coloquei umas chaves, mas na verdade corchetes, mas na verdade é umas chaves. Não se esqueça de abrir e fechar as chaves, certo? Então, o nosso código está pronto. Vamos iniciar para ver se está funcionando? Aí. Teoricamente está funcionando. Olha só o que aconteceu, ficou invertido.
Então, como ele ficou invertido, basta você vir aqui, parar a simulação e inverter o nosso sinal, certo? Vamos ver o que acontece agora. Aí, ó, se está de noite, o LED acende. Se está de dia, o LED apaga, certo? Então, o nosso programa está funcionando. Se você quiser monitorar qual é o valor que está aparecendo no nosso real, você consegue ver por aqui também. Bom, e agora eu vou deixar aqui para vocês também como foi escrito o programa. Ele pode estar um pouco diferente do que a gente escreveu lá, mas a ideia é a mesma, certo? Bom, e agora eu vou propor um desafio para vocês. Eu vou propor a criação de um semáforo. Usando apenas os comandos que você aprendeu aqui nessa aula, você consegue facilmente criar um semáforo. Então fica aí com vocês o desafio. Bom, então esse foi o nosso mini curso de introdução ao Arduino. Isso que eu trouxe aqui foi mais um resumo. Então, se você não participou, ou você participou e queria revisar o que você aprendeu, esse vídeo é muito interessante. Então, muito obrigado. Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e siga nas nossas redes sociais. Então é isso. Muito obrigado e até mais.